estar aqui com vocês mais uma vez, nesse espaço que para mim é muito especial, um espaço privilegiado, de credibilidade, né? Que tem uma história de um jornalismo que busca sempre fazer a boa informação. Então a gente fica muito feliz quando tem a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, é sabido que as pessoas públicas, né, principalmente as detentoras de mandato, seja do executivo, seja do legislativo, têm periodicamente, não diria o dever, mas essa obrigação de relatar, não diria prestar contas também, né? Mas de mostrar ao eleitorado, ao cidadão, ao concidadão, o que é que ele anda, ou ela, né? Que agora são pessoas públicas, homens e mulheres, né? Deputado Rubens Ottoni, nesse reinício, né, de trabalho no Congresso Nacional, né? O que o senhor está focando em quê? Olha, Nilson, você tem toda a razão. Eu acho que é isso mesmo, é prestar contas. Porque o nosso trabalho, o trabalho meu como representante de Anápolis, representante do estado de Goiás, é servir. A minha obrigação é servir. Então, meu trabalho cotidiano é buscar formas de servir cada vez melhor, para cumprir essa missão. Então, esse início de trabalho em Brasília, que você me pergunta, ele é um início que ele tem um grande desafio. O desafio de, mesmo num ano que é ano eleitoral, a gente poder cumprir a nossa missão em Brasília, do ponto de vista de fiscalizar e do ponto de vista de legislar, que esse é o papel do deputado federal, legislar, mas também fiscalizar, mas acima de tudo, estar atento e estar em sintonia com os municípios para perceber as necessidades e receber também as cobranças, receber as reivindicações da comunidade. E eu fico muito feliz, Nilton, de poder vir aqui, e aqui é um espaço, uma oportunidade de prestação de contas, de poder dizer que eu inicio esse ano de 2022 muito feliz de poder ver que nós estamos alcançando e conseguindo ajudar a comunidade, seja na área da educação. Nós viabilizamos agora recursos importantes para o Instituto Federal da nossa cidade, que foi uma conquista nossa, que eu tive o prazer, a satisfação de participar desde o início, garantir que esse Instituto Federal pudesse propiciar educação pública, gratuita e de qualidade para os nossos jovens, mas eu continuo a cada ano garantindo recursos para que ele possa cumprir um bom papel. E esse ano também consegui liberar recursos para nosso campus da Universidade Estadual de Goiás, garantindo recursos importantes para que ela possa funcionar bem. Então, na área da educação, tanto o Instituto Federal quanto a Universidade Estadual de Goiás recebe recursos do deputado Rubens Ottoni nesse ano de 2022. Nesse início de ano já chegou esse recurso, a aprovação dessa emenda. Mas na área da saúde também, na área da saúde, na área da assistência social, eu trago a boa notícia também que nós conseguimos liberar recursos importantes para ajudar instituições da nossa cidade que também têm a preocupação em servir. E aqueles que querem servir, nós ficamos satisfeitos de poder ajudá-los também. Instituição como a APAI, por exemplo, a APAI que cumpre um papel importantíssimo, a Pestalozzi, a Casa da Joana, né? Que são entidades que têm essa preocupação de atender também a pessoa com deficiência. Isso tudo também tem a nossa preocupação. Nesse ano também vamos garantir recursos para a Santa Casa de Misericórdia, no sentido de garantir uma saúde que possa garantir à população carente esse atendimento, e também lá no Lar São Vicente. Vamos garantir recursos para eles também. Então, eu fico muito feliz, o Nilton, de poder iniciar esse ano de 2022 dando essas boas notícias, mostrando que o fruto do nosso trabalho, mas ao mesmo tempo antenado em Brasília, no sentido de poder legislar bem, apresentar projetos, defender as propostas e garantir os direitos do povo mais simples, humilde e trabalhador. Esse é o desafio. Bom, nós temos um ouvinte, deputado, o Neuberto Dantas. Ele está ligado com a gente, é motorista por aplicativo, está nos ouvindo agora. Ele mandou 2 perguntas para o senhor. Primeiro, o senhor começou a responder sobre a questão dos repasses, né? Mas a pergunta específica foi: quanto em dinheiro o senhor já repassou por verbas parlamentares aqui para Anápolis, né? Durante este mandato em exercício? Neuberto, eu fico muito orgulhoso de poder prestar contas desse trabalho e poder cada vez mais estar preocupado em fazer mais. Todo ano eu quero fazer mais, mas eu, com toda certeza, o parlamentar que mais conseguiu liberar recursos para nossa cidade
E eu mesmo sendo deputado federal de oposição, eu estou entre os 3 deputados que mais liberaram recursos no estado de Goiás nos últimos anos. Justamente pela experiência do nosso trabalho e também pelo compromisso, né? Pelo compromisso. Então, nesse mandato aí, lá se vão mais de 20 milhões de reais só para Anápolis e região. Nesse mandato em exercício? Nesse mandato em exercício, nesse mandato. Porque se for somar outros mandatos, então aí fica muito mais do que isso. Mas só nesse mandato, e atendendo Anápolis, atendendo os municípios da região de Anápolis, que dependem muito da nossa cidade. E a minha preocupação é fazer mais. Por isso que eu estou sempre na cidade, reunindo. Hoje eu passei o dia inteiro visitando entidades, conversando com lideranças, recebendo sugestões para quê? Para quando eu for pensar as emendas parlamentares para o próximo ano, eu já ter embasamento, já ter sugestões, ideias para poder desenvolver. É por isso que o nosso trabalho tem dado resultado e a gente fica muito feliz com isso. Bom, a outra pergunta, Newton, que o Neuberto Dantas fez, ele que é motorista por aplicativo, atinge diretamente o trabalho dele, a questão do combustível. A pergunta é o seguinte, o que o senhor pensa quanto à redução do ICMS, quanto ao valor do combustível como está sendo praticado? O senhor teria alguma proposta para que esse problema fosse amenizado aqui no Brasil? Precisa amenizar e rápido, né, Alberto? Precisa amenizar e rápido. E tudo quanto é iniciativa que puder ajudar a amenizar, eu acho que é bem-vinda e eu estou disposto a apoiar. Mas eu vejo que essa questão de falar do ICMS, do combustível no estado, é só para desviar a atenção. Porque o grande problema mesmo que faz com que o combustível esteja com preço nas alturas é o fato, o equívoco do governo federal, no meu entendimento, de atrelar o preço dos combustíveis ao dólar. Isso não tem cabimento. Se o combustível ele é produzido aqui no Brasil, por que ele tem que estar atrelado ao dólar? Quem é que ganha com isso? Só os acionistas da Petrobras, porque aí o lucro está lá em cima, os acionistas vão ganhar dinheiro. Agora, quem depende de comprar o combustível, e eu diria mais do que isso, aquele que nem tem condição de comprar o combustível mais, porque nem carro ele tem, mas ele sofre as consequências do preço nas alturas. Por quê? Porque é esse combustível que transporta os alimentos. E aí o alimento chega cada vez mais caro no supermercado, na mercearia, e é por isso que a carestia está lá em cima, a inflação aumentou. Então nós precisamos acabar com esse atrelamento do preço do combustível ao dólar. Isso é inadmissível. Bom, nós temos, a história tem mostrado, a história recente, né? Um projeto, um problema globalizado, né? Os países têm passado por isso, o Brasil não é diferente. Influências externas, né, dos últimos tempos. Pandemia, agora essa crise entre Ucrânia e Rússia, isso tudo reflete no aspecto econômico. O encarecimento do petróleo, dos alimentos, o risco de faltar fertilizantes, tudo que a gente está vendo na mídia atualmente, né? O senhor está no Congresso Nacional nesses anos todos, já passou por crises semelhantes, né? Já viveu e conviveu. Isso assusta o Brasil de alguma forma? Como é que o senhor vê isso? Olha, isso exige do governante uma atitude mais atenta, mais responsável e de maior competência. Por exemplo, nós estamos sofrendo agora as consequências, inclusive a carestia, ela tem uma raiz nisso também, do que foi feito nos últimos anos, e não é nem no governo Bolsonaro só, mas também no governo Temer, que foi o desmonte da Conab. A Conab sempre prestou um serviço importantíssimo no Brasil na questão do abastecimento. E a Conab sempre teve os armazéns lotados de alimento, que era o estoque regulador. Isso. Esse estoque regulador, ele existia para quê? Quando o preço estivesse faltando alguma coisa no mercado e o preço começasse a subir, a Conab tinha aquele estoque regulador, colocava aquele produto no mercado, segurava o preço. O que aconteceu? De uns 5 anos para cá, a Conab foi desmontada e esses estoques que existiam nos armazéns foram vendidos, simplesmente foram vendidos. Agora, na hora que acontece uma dificuldade, na época eles devem ter pensado, não precisa, não vai precisar, isso aqui tá guardado à toa, vamos vender. Mas só que tem os momentos de dificuldade. E agora, como você disse, aí tem pandemia, tem uma crise externa, tem uma guerra, aí tem dificuldade de comprar um produto, é a hora que precisava ter o estoque regulador. Aí não tem o estoque regulador, quem que sofre as consequências?
a população e principalmente a parte da população mais carente, que é aquela que depende das políticas públicas. Então eu diria que nós precisamos ter uma política mais atenta. De outra parte, por exemplo, você citou muito bem a pandemia. A pandemia, ela bateu, não é só no Brasil, no mundo inteiro, mas ela teve mais consequência aqui. Por quê? Porque no meu entendimento, precisaria ter no Ministério da Economia uma ação mais atenta de investimento público, para destravar a economia, para ajudar a sair. E quando eu falo aqui, eu falo como alguém que está torcendo para as coisas darem certo, tentando dar o remédio correto para que a gente possa sair da situação. Porque nós precisamos torcer para que o Brasil esteja bem, para que as pessoas possam viver bem e possam exercer a sua cidadania. 18 horas e 47 minutos, nós estamos conversando com o deputado federal Rubens Ottoni. Se você ouvinte tiver alguma pergunta para o deputado, pode enviar que a gente roda aqui. A gente faz a pergunta, o deputado responde para você. E já estão chegando algumas perguntas, deputado. Tem aqui o Leandro, ele é lá do bairro de Lourdes, está fazendo uma pergunta para o senhor ainda sobre o assunto dos combustíveis. Vamos ouvir. Por isso que a caristia está lá em cima, a inflação aumentou. Boa noite, Newton. Boa noite, Priscila. Boa noite, deputado. Só uma pergunta. Se esse problema da alta dos combustíveis são pelo fato de ser atrelado ao dólar, por que os governos anteriores também já não pensaram nessa situação e não desatrelaram também já anteriormente, que é um problema recorrente que nós enfrentamos todos os anos? Leandro, você lembrou bem. É preciso ter uma atenção do governo. No nosso governo, no governo do PT, governo Lula e governo Dilma, não havia esse atrelamento. E é por isso mesmo que em 10 anos de governo, a gasolina subiu apenas 20 centavos, 24 centavos. Então, é um insignificante diante do que que subiu agora. Então, nós precisamos sim, quando existe essa mudança, esse desatrelamento, ele facilita muito. É por isso que essa é uma sugestão que a gente dá, até porque já aconteceu e deu certo. Na época deu certo e nós conseguimos segurar o preço do combustível. Tem mais pergunta aqui, não tem o nome do ouvinte, deixa eu tentar conseguir aqui, o Moura, só tem como Moura. Moura está perguntando qual é a posição do deputado sobre o piso salarial da enfermagem. Ah, sim, Moura, isso é muito importante. Essa é uma bandeira que nós temos defendido há muito tempo e é dentro daquilo que o Newton Pereira falou aqui da nossa prestação de contas do nosso trabalho. Uma das coisas que nós temos obrigação lá em Brasília é apresentar projetos de lei e defender aquilo que nós julgamos correto. E uma das coisas que nós julgamos muito correto, e temos defendido isso já há anos, porque essa matéria está tramitando na Câmara há muitos anos, é o piso salarial justo para os profissionais da enfermagem, e aí conta os enfermeiros e também os técnicos de enfermagem, e também a jornada de trabalho, as 30 horas da jornada de trabalho. Então, nossa posição é favorável ao piso salarial. Nós já aprovamos essa matéria no Senado e queremos que ela seja aprovada na Câmara. Nós estamos trabalhando agora para que ela tenha urgência e possa ser votada. Foi feito um questionamento que tinha um impacto orçamentário muito alto e por isso não poderia ser aprovado. Nós fizemos um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho com deputados representando 9 partidos diferentes chegaram por unanimidade à conclusão que o impacto orçamentário estava dentro daquilo que o orçamento da União permite. Então nós temos todas as condições para aprovar e eu estou muito animado, Moura, de aprovar essa matéria ainda nesse primeiro semestre. Da minha parte, o meu voto será favorável. Mais uma pergunta aqui da ouvinte Nilva de Souza, do Maracanãzinho. Ela pergunta qual é a opinião do senhor sobre a greve do INSS que deve começar amanhã. Ela diz aqui que os servidores estão sem aumento desde 2017. Nilva, eu gostaria muito que não precisasse fazer a greve. Até porque a greve a população toda acaba sofrendo as consequências, mas eu entendo perfeitamente bem que a greve está sendo feita por causa do limite que os trabalhadores e trabalhadoras do INSS chegaram. Então, não tem o reajuste, não tem as condições básicas para o trabalho. As agências do INSS estão vivendo um momento de desmonte
das suas funções. Em muitos lugares as agências inclusive foram fechadas, então há um verdadeiro desmonte do serviço do INSS. Isso é fácil da gente notar na prestação do próprio serviço. A gente vê que perícias, pedidos de aposentadoria estão numa fila lá de mais de ano esperando uma perícia que a pessoa está precisando lá para poder fazer uma cirurgia ou para receber uma indenização ou para encaminhar uma aposentadoria. Então, é uma greve legítima e que nós vamos trabalhar para que seja o mínimo tempo possível. O que nós gostaríamos é que o pleito dos trabalhadores e trabalhadoras do INSS seja atendido o mais rápido possível para que não haja necessidade da greve. Bom, nós sabemos que o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, trabalha com uma agenda. Sempre foi assim, né? Talvez seja um dos poucos partidos no Brasil que tem uma agenda para o ano todo, né? É verdade. Agora, a partir de acabou o carnaval, quer dizer, parece que ainda vai ter carnaval no Rio de Janeiro, mas o período acabou, né? O Brasil começa a caminhar, né? E pelo menos é essa ideia que tem, essa cultura que nós temos, né? O partido, né, que em termos de Goiás, já está definido sobre candidaturas, sobre projetos, propostas ou ainda não? Estamos trabalhando e acompanhando o cenário, e a gente tem uma preocupação, e essa é uma diferença do nosso trabalho, Nilton, aqui em Goiás, é que a gente faz política com muita responsabilidade, não torce para o quanto pior, melhor. A gente tenta trabalhar para ajudar. Eu citei aqui o tanto de benefícios que a gente tem trazido para a cidade, independente de quem está à frente da prefeitura, e é assim que a gente trabalha no estado também. Então, é claro, mas chega na época de eleição, cada um tem a sua ideia, a sua proposta, e faz parte da democracia, cada um defender suas ideias. Mas a gente não faz desse processo um processo de ficar retalhando, ou de ficar criticando, ou tentar desmoralizar as outras propostas dos outros candidatos. De maneira nenhuma. A gente trabalha com muito respeito, com muita consideração. Então, nós estamos empenhados nesse ano de 2022 aqui em Goiás e de resto no Brasil, de fazer uma campanha propositiva, com ideias, mostrando o que pode ser feito. Como os ouvintes aqui me perguntaram, eu fui tentando responder o que eu acho, minha opinião. Tem às vezes até alguém que às vezes não concorde, mas é legítimo. Mas eu não estou aqui preocupado em criticar ninguém, eu estou preocupado em dar a ideia do que pode ser melhor. E é assim que nós queremos fazer a nossa campanha esse ano, de maneira propositiva, mostrando que a gente quer contribuir para o bem do Estado, contribuir para o bem do país, dando ideias, que nós temos experiência, usando a nossa experiência para ajudar as pessoas e somando com as pessoas. Eu encontro pessoas de outros partidos e eu tenho o melhor relacionamento possível. Hoje mesmo encontrei com duas, três lideranças aqui que serão candidatas na próxima eleição e que vão disputar comigo. E eu encontrei com a maior alegria, porque eu trabalho em união, eu quero o bem da cidade, eu quero o bem do Estado, eu quero o bem das pessoas. Então é assim que eu quero fazer a campanha, e é assim que o PT está se programando para esse ano de 2022 aqui em Goiás e no Brasil. Trabalhar com propostas, trabalhar com ideias, mostrando como nós podemos superar. Como alguém perguntou aí, como que pode superar o problema do combustível? Eu tenho uma ideia. Como que pode superar o problema da carestia? Eu tenho ideia. Então eu não estou preocupado em criticar, eu estou preocupado em dizer qual que é a maneira que a gente acha que pode trabalhar para superar isso. E se a população nos der a oportunidade de poder estar em algum lugar de decisão, nós saberemos tomar as decisões necessárias para ajudar o nosso povo a viver com dignidade e exercer sua cidadania. Bom, ainda está vigente, aberto, né, o prazo da janela partidária, é um período que muitos políticos migram de um partido para o outro. Como está a questão do PT em Goiás, né? Tem mais gente saindo que entrando, né? Como está a safra de candidatos aí para a próxima eleição? O Partido dos Trabalhadores tem uma diferença bastante grande, o Nilton citou aqui, que a gente trabalha muito no campo das ideias, das propostas. E aí, quem está conosco já está assim, muito identificado com a nossa proposta. Então, num momento como esse, o PT é um dos partidos que perde menos. Aqui em Goiás não tem nenhum sinal de ninguém que vai sair do partido por causa da oportunidade da janela. E no Brasil, no todo, vai ter assim, pode ter um ou outro, mas muito pouco mesmo. Mas estamos recebendo muitas pessoas. Isso nós estamos recebendo. Muitas pessoas por causa da oportunidade da janela, mas estamos recebendo muitas filiações de pessoas que às vezes não têm mandato, mas estão se filiando nesse prazo limite, que é o 2 de abril, que é o prazo para poder ser candidato. Então o PT está recebendo muitas filiações, é um momento muito, muito positivo do PT. Hoje o TSE soltou
um levantamento nos últimos 30 dias, mostrando o Partido dos Trabalhadores é o partido que mais recebeu filiação no Brasil nesse último período, nesse início de ano. Então é muito positivo para nós estamos muito felizes com essa procura das pessoas, que demonstra a credibilidade que as pessoas estão tendo no nosso trabalho e vendo a seriedade de propósitos nossos, que a gente, não é que a gente acerta sempre, não é que a gente faz tudo certo, mas pelo menos as pessoas veem que a gente está procurando acertar. Isso eu já fico satisfeito só das pessoas perceberem que a gente está tentando fazer o melhor e tentando acertar. Quanto ao governo do estado, deputado, já tem algum posicionamento? A última vez que o senhor falou aqui, né, disse que ainda estava, né, decidindo, né? Como vai ser a posição do partido quanto à disputa para governador em Goiás? Continua do mesmo jeito, porque não chegou abril e maio, então nós estamos esperando passar isso. O que foi pedido, na verdade, Priscila, aqui, a direção nacional pediu para que nós pudéssemos esperar até abril, maio, para poder ver o andamento das articulações políticas em nível nacional, antes da gente fazer a definição no estado, não só em Goiás, mas em vários estados. Então nós estamos aguardando, o PT não tem dificuldade nenhuma de lançar candidato a governador, nós temos nomes à altura, não temos dificuldade nenhuma de lançar candidato a senador, nós temos nomes à altura, temos inclusive o ex-reitor da Universidade Católica, da PUC, o professor Volmir Amado, já colocou o nome à disposição para poder, seja uma coisa, seja outra, poder representar o partido. Então nós não temos dificuldade de lançar o candidato. O que nós estamos é esperando o momento certo para poder fazer essas articulações políticas, e eu avalio que o mês de abril, o mês de maio, será um mês onde o PT aí poderá, em definitivo, mostrar aí os nomes que ele tem para poder disputar. Hoje nós estamos trabalhando no dia a dia aqui a questão do Lula, que já está definido como candidato a presidente. Eu, como deputado federal, sou candidato à reeleição. O Antônio Gomide, também nosso representante na Assembleia Legislativa, candidato à reeleição. Esses 3 nomes já estão definidos. Agora falta governo e Senado, que eu avalio que abril, maio, nós já teremos também nome para ser apresentado. Bom, tá chegando o nosso prazo, né, Nilton? Vai ser a Voz do Brasil. Tá chegando a Voz do Brasil, chega e não deixa a vez. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Geli, que está aqui conosco. Professora, dá um oi aqui pra gente, uma boa noite pro ouvinte, né? É muito conhecida aqui na cidade, foi vereadora por vários mandatos, né? Foi altamente elogiada hoje lá na Câmara Municipal. Ela faz falta lá na Câmara, né? Boa noite. Verdade, boa noite, Priscila, boa noite, Nilton, boa noite a todos os nossos ouvintes. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Obrigada por ter vindo também, né? Por acompanhar aqui a entrevista. Deputado Rubens Ottoni, muito obrigada pela entrevista. Obrigado por sua presença mais uma vez aqui na Rádio Imprensa. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês sabem do respeito, da consideração que eu tenho pela emissora, pelo trabalho que vocês realizam. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu fico muito feliz de estar aqui, até porque aqui é um espaço privilegiado para a gente poder prestar conta, mostrar para a população o que a gente está fazendo. E essa é minha obrigação. A minha missão como deputado é servir as pessoas, é servir a comunidade. Então eu tenho que ouvir, eu tenho que ver as pessoas perguntarem, eu tenho que responder, eu tenho que prestar conta, apresentar o trabalho, e vocês estão me dando essa oportunidade, fico muito feliz. Grande abraço a vocês. Obrigada. Obrigado, senhor. São 18h59.